dia a todas e a todas, né? A gente está iniciando a gravação da entrevista com o professor doutor Luiz Fernando Beneduzzi, né? Hoje é dia 7 de outubro de 2020, e essa entrevista tem como tema movimentos transnacionais, né? Trajetórias de brasileiras e brasileiros na Itália contemporânea. Então, eu vou contextualizar só rapidamente o nosso programa de pesquisa aqui, porque o professor já conhece também, né? Ele é parceiro da professora Gláucia em muitas pesquisas aí sobre mobilidade e migrações, né? Então, a nossa área de concentração é a história do tempo presente, né? Que, de maneira geral, é um campo que busca pensar e repensar aí as variadas possibilidades sobre tempo, né, e temporalidades, né? E é importante também destacar que a gente busca ver uma ideia de coexistências temporais, né? Ou seja, recusando singularidades que se apresentem de maneira soberana e prepotente quando a gente vai dialogar sobre o tema. Então, são muitas possibilidades dentro da história do tempo presente, mas eu vou destacar algumas, né, que se encaixam aí, algumas categorias que são pertinentes para a minha pesquisa, que seriam memórias, trajetórias de vida, identidade, migrações, testemunhos e história oral. Então, essa atividade, né, ela é uma atividade que foi proposta pelo professor Rogério Rosa Rodrigues, na disciplina de Teoria e Historiografia, onde a gente deve realizar entrevistas, né, com pesquisadores e pesquisadoras que sejam referências para as nossas pesquisas, né? Então, a gente objetiva aí, posteriormente, realizar a transcrição, né, para tentar publicar essas entrevistas que a gente está realizando. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente o currículo do professor Beneduzzi, né, que eu peguei lá no currículo Lattes dele. Então, o professor doutor Luiz Fernando... Natália, só para dizer, ele está bem desatualizado, porque faz tempo que eu não atualizo o Lattes. Mas é só para o pessoal que está assistindo e vai assistir para conhecer um pouquinho também da trajetória do professor. Então, o professor Dr. Luiz Fernando Beneduzzi possui graduação em História, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em História pelo programa de pós-graduação em História da mesma universidade. Ele realizou doutorado sanduíche pela... Aí meu italiano aí não é muito bom, mas pela Università degli Studi de Bolonha, e tem o doutorado também concluído pela mesma instituição, né, pela Federal do Rio Grande do Sul. E ele é pós-doutor em História junto ao grupo Mulheres da Università degli Studi de Torino. Então, atualmente, né, ele é professor associado de História em instituições da América Latina na Università Ca' Foscari de Venezia, né, e é professor associado do programa de pós-graduação em Letras e História da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, ele foi professor visitante nas seguintes instituições, né, Universidade de La República, Universidade de Montevidéu, Universidade Federal do Espírito Santo, aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Maria e na Universidade de Barcelona. E ele tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Império e República, e na área de Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: imigração italiana e movimentos transnacionais, especialmente de brasileiros na Europa, identidade nacional na América Latina, memória, imaginário social, identidade, nostalgia, sensibilidades, história e literatura. Então, eu já vou iniciar as perguntas, mas antes só justificar, né, também por que eu convidei o professor Beneduzzi para ser o entrevistado. Então, eu vou só comentar rapidamente sobre aí a minha trajetória e o meu projeto, né? Então, eu venho lendo os trabalhos do professor Beneduzzi desde a graduação, né? Não faz tanto tempo assim, mas já há um certo tempo, desde 2015, 2016, eu venho tendo contato com os debates migratórios. Então, ele foi um importante referencial, né, quando eu comecei a pesquisar a temática. Então, na graduação, eu ainda pesquisava as imigrações ali da segunda metade do século XIX, no processo de constituições de colônias no sul catarinense, né? E agora, né, no doutorado e já no mestrado, eu venho pesquisando algumas questões sobre migrações contemporâneas. Então, eu sigo ainda, né, utilizando as pesquisas do professor, tanto as pesquisas
individuais dele, mas também os trabalhos coletivos que ele tem com a professora Glaucia, que é minha orientadora agora, com a professora Zanini e vários outros e outras pesquisadoras que também são referências para mim, né? Então, agora eu vou iniciar, né, as perguntas, mas esse roteiro, né, ele é semi-estruturado, então que o professor se sinta à vontade aí para trazer questões que ache pertinente, né, para fique bem à vontade para poder comentar o que achar necessário. Então, vou iniciar aqui com a minha primeira questão. Então, professor, em minhas pesquisas, né, e leituras realizadas, é possível perceber que há, por parte dos migrantes, especialmente aqueles que vivem em situação de migrações pendulares, a noção de um espaço congelado no tempo, principalmente quando eles retornam às suas cidades de origem após um longo tempo de partida. Então, eu gostaria que comentasse a respeito dessa questão, pois há um cruzamento, né, de temporalidades que estão inscritas nas trajetórias desses sujeitos e mobilidades. Então, de acordo ali com as pesquisas, né, migrar realmente altera a noção de percepção temporal para essas pessoas? Bom, antes de começar a responder, na verdade, quero dar uma boa tarde ou um bom dia a todos e agradecer a Natália por essa oportunidade de diálogo. E, na verdade, o meu Lattes está desatualizado, pelo menos faz uns 3 anos, a última vez que eu atualizei ele. Não muda nada, mas como é para fins, na verdade, de uma disciplina e de uma reconstrução histórica, eu sou professor titular na Universidade de Veneza de História das Américas. Então, só essa correção, porque, na verdade, essa informação que tem remonta a 3 anos atrás. Então, só para dar uma atualizada. Com relação à questão que tu me colocas, eu, na verdade, trabalhei muito mais ela com relação à imigração chamada, entre aspas, histórica, mas acredito que possa ser tranquilamente transferida para analisar também a imigração contemporânea. Queria partir de um texto que eu acho muito interessante, é um texto literário, mas na verdade também é um diário de viagem. Então ele é um misto entre um texto literário e uma espécie de, como é que eu posso dizer, de uma espécie de etnografia não feita dentro dos cânones etnográficos, que é do Edmondo de Amicis, que é um militar, político italiano, também escritor, na verdade, e que é muito famoso por esse texto do final do século XIX, que se chama Sull'Oceano, que, na verdade, ele vai fazer esta viagem do porto de Gênova até Buenos Aires e vai, ao mesmo tempo, depois construir, a partir do seu diário de viagens, esse romance que se chama Sull'Oceano, que é a narrativa dessa viagem. E é muito interessante porque ele coloca nas palavras de vários personagens que estão dentro desse romance e que são, na verdade, sujeitos que fizeram essa viagem, palavras muito interessantes para entender o processo migratório. E um dos personagens é um italiano, na verdade, que vive em Buenos Aires, mas que voltou para a Itália. Ele, na verdade, enriqueceu em Buenos Aires, estava fazendo essa viagem, então, não como imigrante, portanto, não na terceira classe do navio, mas fazendo a viagem como um turista, digamos assim. E o comentário dele, que é aquilo que o De Amicis fala, não é? É que ele havia achado o Duomo de Milão muito menor do que aquilo que ele imaginava. Então, a partir dessa observação, na verdade, ou seja, esse imigrante, provavelmente, quando deixou a Itália, na infância, na adolescência, ou quando tinha deixado a Itália, na verdade, pode ter passado por Milão, pode ter uma experiência, inclusive, de pessoas que contaram, não é, sobre o Duomo de Milão. Estar na frente daquele Duomo, depois de 30, 40, 50 anos, na verdade, há uma imagem diferente, porque a construção da própria memória, ela vai colocando como que estados diferentes, não é? A partir da vivência de cada sujeito, a partir das experiências que esses sujeitos vão tendo, e isso vai, de alguma forma, reconstruindo, inclusive, aquilo que é o nosso passado. Então, na verdade, no momento no qual a gente abandona um determinado lugar, ou a gente deixa um determinado lugar, aquilo que é a nossa memória sobre aquele acontecimento, não é que ela permaneça cristalizada, pelo contrário, ela vai sendo transformada. Ou seja, o modo como eu recordo
vai entrando muito em sintonia com o meu presente. Então, progressivamente, isso vai sendo alterado. E, portanto, o meu passado ele vai se reelaborando a cada dia. Quando eu trabalhei, por exemplo, ainda na minha tese de doutorado, há uns 15 anos atrás, foi muito interessante o trabalho romance, na verdade, do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Porque, na verdade, ele vai construindo, a partir da narrativa, esses diferentes eus que se constroem e que se reelaboram no tempo, e que, portanto, não permanecem nunca os mesmos. Então, como se em cada momento da vida eu fosse um outro eu. E quando eu vou pensar no passado, eu penso em um meu eu, na verdade, que era aquele sujeito do passado. E eu penso a partir do presente. Ou seja, são as minhas experiências no presente que vão ser os elementos que vão me conduzir para que eu possa enxergar aquele meu passado. Então, não acredito que o imigrante, na verdade, ele tenha um passado que fica cristalizado, que fica parado no tempo. Mas ele, no momento em que ele parte, começa uma espécie de defasagem com relação àquilo que era a experiência dele na terra que ele deixou. E essa experiência, na verdade, que não é mais uma experiência física, embora seja concreta, porque acredito que a memória seja concreta e, na verdade, nos move muito mais em determinados momentos do que a experiência física mesma. Portanto, embora ele deixe a experiência física, a concreteza da sua vida, se pode dizer assim em português, na verdade, acaba sendo reelaborada em cada momento. Portanto, quando ele volta, não é que ele espera encontrar aquilo que deixou, mas ele espera encontrar aquilo que ele imagina ter deixado. Porque, na verdade, com o passar do tempo, essa memória foi se transformando. E é, por exemplo, o que nós podemos observar nos diários, não é, dos imigrantes do final do século XIX. Uma outra coisa interessante, isso com relação à experiência do tempo presente, é um trabalho, na verdade, que eu acabei desenvolvendo, embora ainda não tenha sido publicado, é fazer entrevistas, na verdade, com o mesmo imigrante em momentos diferentes da trajetória ou da vida desse imigrante. E isso, na verdade, acabou produzindo narrativas diferentes sobre a própria experiência. Faço um exemplo concreto. Eu entrevistei um rapaz na Universidade de Trento em 2010, se eu não me engano. E, na verdade, naquele momento, ele estava terminando o seu curso, não tinha uma perspectiva de continuar ali, estava para voltar para o Brasil. Portanto, a narrativa desse sujeito era como se ele, na verdade, era um ítalo-trentino, ou era um trentino brasileiro, na verdade, portanto, descendente de trentinos. Então, ele construiu a trajetória dele para chegar ali em Trento e para voltar no Brasil como se fosse uma espécie de destino, ou seja, de vir a essa terra, de encontrar, de buscar aquilo que era de melhor, para depois trazer para a sua terra de nascimento e ali poder aplicar. Então, uma espécie de experiência no exterior, na sua terra de origem, ou de origem dos seus antepassados, e depois que isso poderia ser aplicado na sua experiência concreta. Falando com ele 5 anos depois, quando ele tinha vindo para o Brasil, retornado para a Itália, concluído o mestrado em Bolonha, começado a trabalhar, na verdade, essa leitura ela tinha mudado completamente, ou seja, não era mais parte o destino retornar para o Brasil, até porque a experiência no Brasil de retorno, de tentativa de recomeçar a vida, tinha sido frustrante. Então, na verdade, há uma própria releitura da experiência desse sujeito, aonde, de fato, tudo fazia parte de um outro mecanismo, aquele que o faria permanecer na Itália. Então, há uma construção de uma narrativa diferenciada a partir do tempo presente. Um outro elemento importante que eu acho, sempre nesse mesmo sujeito, que tem a ver com a experiência de pertencimento étnico, na verdade, ou de pertencimento identitário, é com relação à descoberta por parte dele da sua trentinidade, ou do seu pertencimento a uma identidade trentina. Na verdade,
ele tinha crescido sem nenhum tipo de contato específico, na verdade, nem com o Trento, nem com o dialeto trentino, nem com a cultura trentina, no interior do Espírito Santo, e num determinado momento, por causa de parentes que viviam na Itália, da ideia de vir para a Itália, portanto, de emigrar, veio a busca da cidadania, ou seja, como eu posso fazer para reconhecer uma cidadania no momento em que sei que tem uma descendência italiana. Nesse processo, ele vai fazendo uma releitura do seu próprio pertencimento étnico. Então, na verdade, ele vai relendo a sua identidade. Nos processos imigratórios, isso é um elemento constante, na verdade, onde sujeitos vão relendo os seus sentimentos de pertencimento e, no reler, vão recontando o próprio passado. Se for pensar, por exemplo, no caso da imigração italiana no Rio Grande do Sul, as comemorações dos 50 anos da imigração em 1925, a todas as comemorações que envolveram os anos 20 e os anos 30, na verdade, e como essa memória da imigração vai sendo construída. E aqui eu tenho, nesse contexto, dois pilares. Um é o sofrimento, a desgraça, e o outro é a vitória. Portanto, esses dois pilares, na verdade, eles acabam muito se influenciando. Quanto mais desgraçada foi a experiência anterior, melhor ou mais significativa vai ser a vitória, porque, na verdade, o meu esforço, a minha capacidade de vencer os obstáculos, a minha, digamos, capacidade, não quero repetir a mesma palavra, mas a minha capacidade acaba sendo aquela importante. E isso se torna fundamental nos anos 20 e nos anos 30, porque no Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, começa a se constituir uma elite colonial forte, ou seja, primeira ou segunda geração desses imigrantes do final do século XIX, que acabaram acumulando capital, desenvolvendo empresas, portanto, enriquecendo, se tornaram uma elite econômica. A zona da Serra Gaúcha, de uma região periférica do Rio Grande do Sul, está se encaminhando para ser uma zona central economicamente. A política do Partido Republicano Rio-Grandense, no sentido de contrastar o poder da metade sul do Estado, está investindo nessa região. Nós temos nos anos 20 e nos anos 30 um crescimento econômico da Itália e também um crescimento político do fascismo, com uma nova política para os italianos no exterior. Então, tudo isso vai acabar fazendo com que essas comemorações, nasce a festa da uva nos anos 30, então, que essas festas acabem sendo um momento de comemoração do presente, mas de comemoração do presente que tem como objetivo criar uma memória do processo imigratório para reforçar essa ideia de comemoração. A mesma coisa nós vamos observar depois nos anos 70, quando, na verdade, mais um momento de comemoração, o centenário da imigração, aliás, centenário da imigração italiana, Sesc centenário da imigração alemã, e, na verdade, também ali há uma nova construção e reelaboração da própria memória, que é o mesmo fenômeno, na verdade, que nós vamos observar depois na Serra Gaúcha, mas também em algumas zonas de Santa Catarina, a partir dos anos 90, do início do século XXI, ou seja, a positividade de pertencer a este grupo étnico italiano. E, portanto, também ali há uma reconstrução da memória da imigração. Portanto, acredito, voltando para tentar ir direto mais concretamente à tua pergunta, não é? Que o imigrante, no momento em que ele volta, sem dúvida, ele não vai encontrar o lugar que ele deixou. Não vai encontrar o lugar que ele deixou, porque o lugar mesmo se transformou. Eu mesmo, que volto para Porto Alegre, porque, na verdade, também, de uma certa forma, acabei deixando o meu lugar de nascimento, não é? Então, cada vez que volto para Porto Alegre, existem coisas novas. Se eu deixasse de voltar para Porto Alegre por 3, 4, 5, 6 anos, certamente não encontraria mais aquela cidade que eu imaginava. Portanto, por mais tempo. E uma outra questão, além da transformação física que as cidades vivem, também é uma transformação
afetiva, na verdade, que envolve a memória. Ou seja, cada vez que eu volto para Porto Alegre, ou cada vez que o imigrante retorna para o seu lugar, ele retorna para o lugar dos afetos, aonde ele tem ou ele tinha, e isso pode influenciar a sua relação, uma família, relações com amigos. Então, tudo isso se transformando, a imagem dessa cidade, a imagem desse lugar também sofre um processo de transformação. Então, nós temos afetos, temos a transformação física, temos a memória, que são todos elementos que fazem com que esse lugar que foi deixado, no momento em que eu retorno, ele nunca vai ser o mesmo para mim. Mas não porque ele ficou cristalizado, pelo contrário, porque, na verdade, ele acabou sofrendo um processo de transformação contínuo na minha mente. E mesmo que não houvesse, ou mesmo que não tivesse acontecido nenhuma transformação física na cidade, com certeza o meu retorno não faria com que eu retornasse àquele lugar que eu imaginava ter deixado. Porque, na verdade, com o passar do tempo, aquele mesmo lugar foi se transformando na minha memória e foi se constituindo num outro lugar. Se de repente eu não respondi muito a questão, pode inclusive aprofundar coisas, Natália, fica à vontade, na verdade, porque às vezes a gente começa dando uma resposta, abre um leque, na verdade, e depois tentar fechar não é tão fácil. Não, tá, foi muito boa a resposta. Agora eu vou para a segunda, né, para a segunda pergunta. Então, uma importante categoria que nos é apresentada é o conceito de nostalgia. E em entrevista publicada em 2011, o professor quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Em entrevista publicada em 2011, você menciona que foi influenciado pelas orientações do professor Giovanni Levi quando obteve uma bolsa na Universidade de Veneza. Você poderia comentar um pouco a respeito dessa categoria de nostalgia e de como ela vem influenciando nas suas pesquisas? E, além disso, né, em parceria com Carlos Ginzburg, o Giovanni Levi ele tem uma importante trajetória dentro da constituição da microhistória, né? Então, também é uma pergunta, né, são duas perguntas, na verdade, se essa abordagem historiográfica, ela influiu de alguma forma nos seus estudos. Bom, na verdade, na verdade é uma pergunta no momento, não como as entrevistas de televisão que são um pouco programadas, na verdade, eu não me lembro exatamente o contexto da entrevista. O Giovanni Levi, sem dúvida, várias questões na minha vida profissional, seja em termos de pesquisa, seja em termos de inclusive didáticos, na verdade. Não me lembro exatamente no contexto qual era a relação específica. Portanto, vou tentar responder, mas, na verdade, não lembrando dessa entrevista, que também, se é que eu estou pensando, já se passaram, acho que uns 7 ou 8 anos, talvez, de quando eu conversei eu acho que foi no Espírito Santo, com uma colega do Espírito Santo. E, bom, com relação à questão da nostalgia, para mim, a questão da nostalgia, e ali, sobretudo quando eu falo da imigração histórica, foi um elemento central para eu tentar compreender, na verdade, o porquê da manutenção dessas, digamos, dessas relações de sociabilidade, desses modos de fazer, ou seja, as edificações, a manutenção dos cantos, a manutenção dialetal. Então, todas essas, digamos, esses códigos culturais, na verdade, dos imigrantes, que foram sendo elaborados, essa ideia importante de tentar pensar. E a questão da nostalgia, ela veio forte em 2 momentos, na verdade, na minha trajetória de pesquisa. Uma é na narrativa de um frei capuchinho, na verdade, que foi um dos fundadores da missão dos capuchinhos na Serra Gaúcha, e, na verdade, no livro que ele escreveu sobre as memórias da missão, do nascimento da missão dos capuchinhos, ele comentava que os imigrantes, ao verem os freis, que eram franceses, portanto, eram da província de Savoia, não eram italianos, mas ao verem esses freis caminhando pelas montanhas com o hábito, na verdade, de burel, se sentiam transportados
a terra que haviam deixado. Então, na verdade, nessa narrativa desse Frei, o que eu percebi é isso, ou seja, como a nostalgia, esse sentimento de perda, não é de um passado, de um conjunto de experiências, de algo que, na verdade, ficou para trás, como essa nostalgia, de qualquer forma, pode ser através da memória, pode ser apaziguada ou pacificada, e de alguma forma não se transformar em uma doença. Porque um outro fenômeno importante na zona, tem poucos estudos, na verdade, sobre isso, mas um fenômeno importante na zona de imigração, sobretudo entre mulheres, foi o que era chamado na época de tristeza profunda, o que, na verdade, hoje poderíamos chamar talvez de depressão. E vários são os casos, e na verdade seria um estudo muito interessante, que eu pensei várias vezes, mas nunca comecei a fazer, era trabalhar justamente isso, de várias mulheres, na verdade, que foram, por exemplo, na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, com tristeza profunda. Então, na verdade, essa impossibilidade, digamos, essa espécie de depressão, essa impossibilidade de pacificar essa própria perda. Ou seja, são sujeitos que deixaram o país onde viviam, portanto, comunidades pequenas, comunidades que, mesmo sendo rurais, tinham um trânsito, as distâncias eram outras com relação à zona, por exemplo, da Serra Gaúcha, e, portanto, essas mulheres deixaram uma vida comunitária para se embrenhar de uma certa maneira no meio do mato, digamos assim, com distâncias muito maiores, aonde, sobretudo no primeiro momento, era muito difícil de reconstruir essas relações cotidianas de solidariedade, de sociabilidade. E, na verdade, o que acontecia? O homem ele acabava se envolvendo muito mais com o mundo exterior, com o mundo do trabalho. Às vezes, nos primeiros anos, trabalhavam, por exemplo, na construção da ferrovia, portanto, trabalhos públicos para acumular um pouco mais de dinheiro, tanto para pagar as terras quanto para a sobrevivência, até que houvesse as primeiras colheitas. E as mulheres, na verdade, acabavam ficando muito mais no espaço doméstico, cuidando dos filhos, e, portanto, com nenhuma relação ou com pouquíssimas relações fora do núcleo familiar. E isso, na verdade, era uma mudança de vida muito grande, porque, embora, mesmo na Itália, nas comunidades rurais, a mulher acabava vivendo com o mundo da família, o mundo doméstico, tu tinha uma proximidade física para trocas, inclusive, cotidianas, na igreja, nos diversos lugares, na venda, enfim. Portanto, isso acabou se perdendo. E não havia um modo, de qualquer forma, para substituir ou para pacificar essa falta. E, portanto, acabou gerando, em alguns casos, uma doença, a tristeza profunda. Então, na verdade, fui pensando a manutenção desses hábitos, portanto, a língua que eu falava, a forma como eu organizava a geografia do espaço, indo que é o lugar digamos que fisicamente que eu da imigração italiana é a Serra Gaúcha, portanto, não saberia, na verdade, utilizar o mesmo exemplo, mas pode ser que seja da mesma forma também em Santa Catarina e em outros espaços. Portanto, essa domesticação da floresta, de alguma forma, acontecia com os capitéis, que eram a construção desses oratórios, pequenos oratórios, nas encruzilhadas, nas estradas, que era comum na terra no Vêneto, na verdade, da onde 80% dos imigrantes da Serra Gaúcha provém. A estrutura das igrejas, ou seja, as primeiras igrejas arquitetonicamente recordavam muito aquelas da terra de partida. Os santos padroeiros que foram escolhidos, na verdade, eram aqueles da terra de partida. Inclusive, em algumas igrejas, se colocavam 2 ou até 3 santos padroeiros, porque, na verdade, comunidades que provinham de lugares diferentes, cada um se reconhecia. Experiências de sociabilidade como o filó, que era esse hábito de se encontrar, na verdade, das famílias. Também esse vem reproduzido, embora transformado, ou seja, na Itália, por conta do frio, de um inverno mais longo, daquele do século XIX, de 6 meses de inverno, ele acontecia normalmente na estrebaria, ou seja, junto com os animais, porque os animais permitiam um aquecimento, na verdade, natural do espaço, porque havia não que houvesse poucas árvores, mas existia pouca madeira para o aquecimento, porque havia um custo, na verdade, para eu poder comprar essas madeiras, porque as florestas eram, digamos, controladas
pelo Estado. Então, na verdade, era muito mais difícil produzir um aquecimento que não fosse aquele dos animais. Chegando na Serra Gaúcha, eu não tenho mais esse problema, eu tenho tantas árvores quanto eu quiser para poder fazer o aquecimento. Então, da estrebaria, ela entra dentro de casa, na cozinha, portanto, lugar aquecido, vai adquirindo uma relação que não é aquela do cotidiano, mas acaba sendo uma relação do sábado, portanto, um momento de festa. Mas, de qualquer forma, é uma transposição que me permite, de alguma forma, reconstruir essa memória. Como, por exemplo, a questão dos flocos de neve, não é? Tem uma entrevista de um imigrante num jornal de Caxias, agora eu não me lembro exatamente de memória, mas ele comentava que, ao ver a neve caindo em Caxias, ele se sentiu transportado à sua cidade de nascimento. A sua cidade de nascimento costumava ter invernos com mais de 1 metro de neve. Em Caxias nunca houve uma nevasca de mais de 1 metro de neve, quer dizer, foram alguns flocos. Mas esses alguns flocos foram suficientes para ativar a sua memória. São os famosos fragmentos, na verdade, do passado, que permitem que eu possa ativar determinadas memórias. Retomando Proust, na verdade, pode ser a famosa Madeleine, que é esse fragmento que ele coloca no Em Busca do Tempo Perdido, que acaba ativando essa memória. Ou, por exemplo, Primo Levi, que é um outro... Primo Levi é um sobrevivente, não é, dos campos de concentração de Auschwitz, e dedicou a sua vida cruzando duas coisas. Ele era um químico, sobreviveu no campo de concentração porque era um químico e foi utilizado em diversas atividades, não é, onde o conhecimento dele foi necessário, e depois ele acabou construindo, mesmo num livro que tem pouco de química, como Se Este é um Homem, que é um clássico, na verdade, dele, essa combinação entre memória e química. E tem um livro dele, que é uma coleção de contos, aonde ele vai falar dos Minemagogues, e ali é um outro elemento também de evocação da própria memória. Diferentemente do Proust, aonde essa memória ela é involuntária, ou seja, ele come a Madeleine e, naquele momento, há uma espécie de epifania da sua experiência passada. No caso do Primo Levi e dos Minemagogues, na verdade, talvez pela sua necessidade de memória, porque todo sobrevivente, na verdade, adquire ou tem consigo essa obrigação de recordar. Então, na verdade, ele constrói combinações químicas, portanto, odores, que permitem, no momento em que ele abre aquele frasco, fazer com que aquele odor recupere uma memória do passado. Então, não é involuntária, ele tem... Agora, eu não vou contar, na verdade, toda a história, porque seria muito tempo, mas ele tem esse armário, nesse armário tem uma infinidade de recipientes, na verdade, fechados, cada um deles com um cheiro, e cada um desses cheiros recorda um momento do passado. Então, ele mostrando para esse médico novo que estava chegando, não o Primo Levi, mas o personagem do conto, mostrando a esse médico novo, abre um frasco e diz, qual é o cheiro que tu notas aqui? E aí ele diz, bom, esse cheiro, para mim, recorda o meu 3º ano na escola primária. E, na verdade, mais do que uma fotografia, sentindo esse cheiro, eu me recordo da tensão antes da prova, dos amigos, disso e daquilo. Então, na verdade, ali é a ideia de uma memória não involuntária, voluntária, aonde ele pode, de alguma forma, através dessa experiência olfativa, reconstruir o passado. De uma certa maneira, a manutenção das relações de sociabilidade, a manutenção do estilo arquitetônico, a manutenção da religiosidade, do dialeto, podem funcionar como uma espécie de memória voluntária, ou seja, eu mantenho essas coisas, eu recrio, de alguma forma, a minha terra de partida nesse novo espaço, e com isso eu tento, na verdade, pacificar essa nostalgia. Ou seja, eu perdi aquele espaço, eu perdi aquela realidade, e há uma sensação, um sentimento de perda efetivo. Tem um diário do... Nossa, eu vou me lembrar o nome agora. De um imigrante, na verdade, vêneto, que vai para Garibaldi, a cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul,
Ele se chama Luigi de nome, agora o sobrenome não vou me lembrar, de repente depois se me vem, Toniazzo. E na verdade, ele no seu diário, ele conta a partida. E independentemente do dia em que foi a partida, é emblemático que ele coloca essa partida na Sexta-feira Santa e se coloca como um cordeiro que vai ao matador, um pouco uma ideia do sacrifício, digamos, necessário nesse processo. Fala, por exemplo, das várias vezes em que ele esqueceu o casaco e voltou para buscar, enfim, toda a trajetória, toda a dificuldade, na verdade, dele sair da sua cidade, de saudar as pessoas. Então, já ali começava, não tendo saído, já começava um sentimento de perda e de nostalgia, que vai sendo depois, por exemplo, ele, quando chega em Garibaldi, constrói uma casa que é uma espécie de reprodução, mesmo que mnemônica, daquela que era a sua casa na terra de partida. Então, um pouco é uma tentativa de reconstruindo o meu espaço, tentar pacificar essa memória e, portanto, pacificar essa nostalgia. Os estudos do Giovanni Levi com relação à microhistória, para mim foram muito importantes, e não sei se é isso que eu disse na outra entrevista, porque não me lembro, porque tem uma questão muito importante que o Giovanni Levi, em uma conversa que tivemos, não me lembro quantos anos atrás, comentando sobre a questão do ensino da história, não é? Ele dizendo, bom, nós falamos sempre que quanto é importante o presente, na verdade, para que nós possamos ler o passado e como ele interfere. Portanto, me dizia, por que não começas uma disciplina do presente e depois tu voltas para o passado? Porque é esse olhar, na verdade, que vai te direcionar. Então, isso foi uma coisa, para mim, importante, na verdade, naquele momento, mas não sei se falava disso. Mas os estudos da microhistória foram muito relevantes, porque, na verdade, no meu trabalho, seja na história de vida, ou seja, na forma como eu construo as entrevistas, que de uma certa maneira são sujeitos, digamos, indivíduos que acabam sendo exemplares para expressar a experiência de um determinado momento histórico, de um determinado conjunto de relações, como pode ser, por exemplo, o caso do exorcista, que estuda o Giovanni Levi, por exemplo. Também na imigração histórica, foi muito importante, por exemplo, no estudo de alguns sujeitos, na verdade, da minha pesquisa, como pode ter sido o Luigi Toniazzo, como pode ter sido também um médico, na verdade, Miotti, que foi fundamental na construção de Garibaldi e que acabaram dando um significado diferente, sendo um pouco os sujeitos que me iluminavam aquele determinado momento histórico, aquele determinado conjunto de relações, aqueles conflitos que foram se estabelecendo ao interno da comunidade. Num outro trabalho também foi muito importante os estudos do Giovanni Levi, na verdade, porque também um outro trabalho de pesquisa, trabalhei, na verdade, foram duas questões. Uma era como a comunidade trabalhava com as cartas, na verdade, que uma professora ex-freira numa cidade no interior da Serra Gaúcha, professora primária, no início da segunda década do século XIX, a partir dessas cartas, como se percebia a questão da religiosidade naquele meio e, sobretudo, a questão da figura do sacerdote, porque, na verdade, em 1915, 14 e 15, tem um sacerdote nessa comunidade, que depois, acompanhando a trajetória dele ali, seria um outro trabalho interessante de desenvolver, tendo em conta ou se inspirando, na verdade, no exorcista. No caso, ele não era exorcista, precisava talvez ser exorcizado, do exorcista do Giovanni Levi, na verdade, que é um sacerdote italiano, Emilio D'Amore, que, na verdade, ele chega no Brasil no final do século XIX, ele acaba se ordenando com os palotinos, ele é expulso dos palotinos, se transforma em sacerdote diocesano, acaba indo para Santana do Livramento, de Santana do Livramento depois ele vai para Rio do Ouro, que na verdade é uma zona um
pouco de imigração italiana, mas no litoral do Rio Grande do Sul, depois acaba indo para essa zona no interior do município de Carlos Barbosa, acaba vindo para Porto Alegre, vai para Caxias, depois vai para Veranópolis, e ele, seguido, é expulso das comunidades nas quais ele está. Portanto, vendo a trajetória dele, se percebe, porque o problema é o mesmo, na verdade. Era um sacerdote que tinha problema de pedofilia, então, na verdade, ele era pedófilo e, bom, na verdade, ele tinha relação com mulheres casadas e também com menores, portanto, era pedofilia e outras coisas, na verdade. O mais grave, na verdade, era pedofilia. E, portanto, isso, obviamente, lendo isso hoje, fica claro, porque quando tu tem 10 comunidades com os mesmos casos, não é um problema da comunidade, mas é um problema do padre. E no caso da Luigia Perazzoli, é essa professora que, na verdade, ela vai articular toda uma ação de pressão da comunidade com o arcebispado para que esse padre seja destituído. Então, as cartas dela são muito interessantes, porque, de uma certa forma, ela utiliza o discurso religioso, ela era freira, na verdade, deixou um convento, permaneceu solteira, sendo professora primária, saiu da vocação religiosa para a vocação do magistério, de alguma forma, trabalhava, e na verdade, ela estava muito vinculada à igreja, ou seja, o seu irmão era, seria hoje tipo o presidente do conselho paroquial, portanto, tinha uma interação forte com a igreja. E ela que vai escrever todas as cartas, tanto aquelas que ela mesma assina, quanto aquelas que são abaixo assinados da comunidade, porque era a pessoa letrada na comunidade. E tinha conhecimento tanto do italiano, quanto do dialeto vêneto, quanto do português. Então, também isso é uma outra coisa interessante, porque ela escreve as cartas nas 3 línguas, na verdade. E através dessas cartas se pode perceber um pouco como vai se construindo a percepção da religiosidade popular, da figura do sacerdote, ao interno de uma comunidade de imigração italiana. Então, isso também é um outro elemento que, para mim, os estudos e o convívio, na verdade, com o Giovanni Levi, que foi, na verdade, um convívio mais próximo, foi em 98, portanto, há 22 anos atrás, acabaram produzindo, não é, na minha trajetória. Não sei se respondi tudo, Natália. Pode interferir quando tu quiseres, viu? Tá bom, respondeu sim. Então, a próxima pergunta, né, são muitas as demandas do historiador e da historiadora do tempo presente que lidam com as fontes vivas. Então, quais desafios você já enfrentou ao trabalhar com a história oral e com trajetórias de vidas? Bom, na verdade, eu acho teriam vários desafios, na verdade. Eu acho que eu vou destacar, acho que 3 que eu acho que são muito importantes. É um desafio para o historiador que trabalha com história oral. Porque, na verdade, como todo trabalho de história oral, ele é uma relação entre 2 pessoas, na verdade, entre 2 sujeitos que constroem um documento. No momento em que eu faço a transcrição do documento, eu envio esse documento para que seja aprovado pela pessoa que colaborou na sua produção, ou seja, para aquele que foi entrevistado ou que interagiu comigo em uma dinâmica de... Não gosto muito da ideia de entrevista, na verdade. Eu, na verdade, trabalho muito com a ideia de bate-papo, como um espaço de construção, porque me parece mais informal. A minha busca sempre nas entrevistas é tentar eliminar todas as barreiras que possam existir, mesmo a ideia de digamos, do gravador menor que possa existir, para que em determinado momento pareça que não existe mais o gravador, para que se possa entrar numa certa intimidade, não é, entre as 2 pessoas que estão interagindo, portanto, e a pessoa, porque, na verdade, a pessoa acaba contando a sua vida, as suas experiências, portanto, é óbvio que eu tenho que ter uma determinada intimidade para contar determinadas coisas para uma outra pessoa, não é? Que às vezes conheci há 2 dias ou há uma semana. Portanto, essas entrevistas retornam, e uma das dificuldades é quando os entrevistados alteram aquilo que disseram. Não no sentido de corrigir
digamos, a construção frasal, porque, na verdade, entre a narrativa oral e a narrativa escrita, eu tenho uma transformação no modo de construir, não é? Então, de repente, um entrevistado mais letrado, preocupado com o modo como a sua fala possa ser reproduzida, pode ter uma tendência a fazer uma correção formal. Outros entrevistados dizem, bom, eu vi que tem erros, mas eu disse assim, pronto. Mas tem entrevistados, na verdade, que acabam alterando, porque, de repente, aquilo que haviam dito no momento de intimidade saiu por acaso, mas eles não querem que aquilo seja dito. Mas às vezes aparece, na verdade, na própria entrevista. Aconteceu já comigo, aconteceu já com alunos meus, onde o entrevistado diz, agora tu desliga o gravador que eu vou te contar isso. E aí, na verdade, é algo que tu vai saber, mas que tu não vai poder contar, porque, na verdade, é uma informação que é só compartilhada contigo. Então, esse é um desafio, na verdade, porque no retorno da entrevista, aquilo que foi a entrevista pode ser alterada. Uma outra questão, um outro desafio importante de estar trabalhando com fontes vivas é a preocupação com a fonte, com a própria fonte. Ou seja, com o sujeito, na verdade, que te deu a entrevista. E no âmbito da imigração, eu, na verdade, trabalho normalmente, ou entrevisto normalmente, pessoas que estão regulares aqui, portanto, que têm a documentação para permanecer na Itália, que têm uma atividade de trabalho regular, ou que são estudantes. Portanto, não tenho, por exemplo, uma problemática maior, como não sei, quem entrevista imigrantes clandestinos, na verdade, que estão irregulares no país, ou quem entrevista pessoas que estão envolvidas na prostituição ou em determinados setores, digamos, de trabalho que não são considerados, na verdade, legais na Itália. Então, isso acaba envolvendo uma situação mais complexa. Mas mesmo não tendo essa situação complexa, uma preocupação importante, porque, na verdade, a pessoa está contando fatos da sua vida, da sua experiência. Eu tive um rapaz, na verdade, que me contou uma situação de exploração no trabalho, dele ter que fugir desse patrão porque tinha medo que ser morto pelo patrão. Então, na verdade, acaba envolvendo uma situação mais complexa. Mas, independentemente, o cuidado que eu imagino relevante é aquele do anonimato, que, na verdade, vai colidir um pouco com a ideia da história oral. Na verdade, esse cuidado eu acabei aprendendo ou desenvolvendo muito mais com o contato com as colegas antropólogas, na verdade, sobretudo a Gláucia, a Catarina, na verdade, a professora de Oliveira e a professora Zanini, ou Quitolina, porque, na verdade, na história oral há essa ideia de dar voz a esses sujeitos no passado. Então, dar voz a esses sujeitos no passado significa que eles tenham um nome, porque senão, na verdade, eles não têm uma voz, ou seja, continuam sem voz. E, portanto, é enfatizado muito na história oral a ideia de colocar nome ou nome e sobrenome dos sujeitos para que eles sejam reconhecidos. Eu acredito que isso depende muito do campo, depende muito do tema, da abordagem. Por exemplo, se eu estou fazendo uma história oral de uma empresa e, de repente, eu tenho entrevistas onde as pessoas falam muito mal do patrão, eu não posso colocar o nome dessas pessoas, porque isso pode significar que daqui a um mês, quando eu publicar os resultados, ainda mais se é uma pesquisa institucional, ou seja, pediram para eu fazer a história da empresa, na medida em que isso for publicado com nome e sobrenome e com essa percepção, aqueles sujeitos podem ser automaticamente demitidos. Então, isso vai ter um impacto muito negativo na vida das pessoas que confiaram em mim e contaram coisas, na verdade, delicadas das suas experiências. Não é? Então, acho que depende se é, de repente, uma história oral com relação à luta, o movimento sindical, a luta sindical, um determinado contexto, acredito que seja importante para justamente dar voz a sujeitos que talvez não fossem parte da direção dos sindicatos, mas que foram importantes da luta. As questões imigratórias, eu acho complicado, e, portanto, esse é um desafio, ou seja, de
criar, na verdade, pseudônimos e construir textos, na verdade, que não permitam a identificação. Porque, na verdade, mesmo eu colocando um pseudônimo, se eu acabo identificando demais aquela pessoa, quem a conhece e lê aquele texto vai saber de quem eu estou falando. Porque a gente pensa muitas vezes que o que a gente escreve é lido somente por pessoas da academia, mas, felizmente, não. Ou, às vezes, o que nós escrevemos acabam sendo lidos por pessoas que estão envolvidos no processo migratório, até por interesse pessoal, e isso acaba também transitando, a gente não tem ideia, a gente tem ideia de quando a gente escreve e entrega o texto. Depois, a vida que esse texto, como fala o Roger Chartier, a vida que esse texto, a vida própria que esse texto vai ter, durante toda a duração da sua existência, nós perdemos o controle. Portanto, nós não sabemos quem vai ler, aonde vai chegar, de que modo vai chegar. Então, é um desafio, ao mesmo tempo, manter essa perspectiva de dar voz a determinadas pessoas, de construir uma narrativa sobre as experiências passadas, uma narrativa da história a partir da documentação oral e, ao mesmo tempo, proteger esses sujeitos. E aí eu acredito que o pseudônimo e o cuidado, na verdade, no texto, para que seja uma identificação que não permita o reconhecimento da pessoa, acredito que seja um outro desafio, mas, ao mesmo tempo, uma questão importante, na verdade, na história oral. E um outro desafio, o último dos três, que eu já havia comentado antes, é essa interação entre passado e presente, ou seja, a perspectiva de que eu estou contextualizar, porque eu estou entrevistando hoje esse sujeito, ele está me dizendo essas coisas nesse determinado contexto, nesse determinado conjunto das suas experiências de vida, mas que esse mesmo sujeito, daqui 5 anos, daqui 10 anos, pode dar uma outra entrevista para uma outra pessoa ou para mim mesmo e dizer coisas completamente diferentes daquelas que eu estou recebendo. Portanto, de alguma forma, embora seja gravada, é a gravação de uma leitura fugaz da experiência, ou seja, que, na verdade, é transitória, porque esse mesmo sujeito pode reelaborar, pode construir tramas diferentes sobre o seu passado em outros momentos. Professor, antes de eu ir para a próxima pergunta, só um comentário, porque essa resposta foi bem importante assim, para mim, porque é algo que eu já vinha refletindo e sempre ficava muito nessa dúvida, né? Na minha dissertação eu trabalhei com os pseudônimos, né? Não nomeei, porque eu trabalhei com migrantes indocumentados, né? Também, mulheres em situação de violência doméstica que não queriam expor a família, e alguns membros da banca me questionaram, né? Por que não nomear? Daí eu pensava assim, será que eu deveria ou não? E agora, fazendo algumas leituras e te ouvindo, né, isso vem justificando mesmo que nem sempre nomear é necessário. Até teve um texto que a gente vem discutindo em uma outra disciplina, que uma autora ela defendia, né, essa noção de que nomear é proteger, mas não nomear também é proteger e é político em algumas situações, principalmente em casos específicos que são as migrações, né, que a gente vai ter essas problemáticas, assim. Então, ouvir essa resposta me auxiliou muito também para algumas coisas que já vinha surgindo a partir de leituras. Então, agora eu vou... Inclusive, Natália, se posso, eu acho que isso pode ser algo construído também na própria relação com a pessoa que está partilhando contigo a sua vida, para saber, na verdade, se para ela é um problema ou não que o seu nome apareça, porque isso também pode ser um acordo. Por exemplo, na Associação Areia, nós temos o arquivo na Universidade de Gênova, na verdade, o audioarquivo sobre as migrações entre a Europa e a América Latina. E nesse arquivo, na verdade, existem diferentes formulários que são preenchidos pelo pesquisador, pelo entrevistado, aonde são indicados como essas entrevistas podem ser utilizadas. Portanto, se pode ser disponibilizado somente o pseudônimo, se pode ser disponibilizado também o nome, um dos elementos, se tem um período no qual essas entrevistas não podem ser disponibilizadas, e tudo isso, na verdade, é um acordo que o pesquisador faz com a pessoa
porque, na verdade, a pessoa, tu tem que construir com a pessoa uma relação de confiança. Então, tu usa o nome dela se ela permite que tu uses. Então, essa é a grande questão. Além disso, o pesquisador também pode e deve ter um outro olhar que, na verdade, esse sujeito não tem, que é mais amplo, que às vezes o teu entrevistado não se dá conta de quais são as dimensões ou quais são os caminhos que essa entrevista pode tomar. Então é importante que tu esclareças isso para ele, para que ele possa tomar uma decisão, que o pesquisador, em geral, esclareça para que o entrevistado possa tomar uma decisão fundamentada, não é? Não fundamentada numa questão da relação que se estabeleceu ali, mas tomando conhecimento do uso que vai ser feito dessa entrevista. Aliás, isso é uma outra coisa importante de concordar com o entrevistado. Qual uso pode ser feito dessa entrevista? Então, se eu estou utilizando ela para minha tese, que ele me dê o consentimento de utilizar para minha tese. Se eu uso, na verdade, eu já penso em outras coisas, que ele me dê um consentimento mais amplo, ou seja, que a pessoa não perca o controle sobre aquilo que é a sua vida, não é? Que eu acho que é uma questão de respeito mesmo com a outra pessoa, que não é como um documento escrito que está ali, eu vou, pego, uso, devolvo. Na verdade, é uma vida que, de repente, sem a gente querer, pode ser destruída pelo modo como essas coisas possam ser utilizadas no futuro. Às vezes são comentados de relações familiares, de conflitos familiares, de problemas de saúde, de doença, na verdade, na família, e não sei o quanto essas pessoas gostariam que isso fosse informado para o mundo inteiro, não é? Então é importante esse confronto, não é? Posso te pedir só uma gentileza? Tu tem como dar um pause 1 minuto, que eu preciso fechar as janelas da casa. Sim. Porque começou a chover. Só um pouquinho. Estudantes universitários, portanto, tem um público específico, na verdade, que eu acabei entrevistando e que acabou fazendo parte das minhas pesquisas, e, portanto, não entram nessa questão específica do mundo do trabalho. Mas o que eu observo, na verdade, é que há uma perda ou um não aproveitamento, na maior parte dos casos, da qualificação profissional desses sujeitos no lugar onde chegam. Portanto, pessoas que vêm, brasileiros que vêm para a Itália com uma formação de nível superior e acabam exercendo profissões que são muito menos qualificadas. Ou existe digamos, como espaço de trabalho muito o trabalho doméstico, tanto na limpeza quanto como cuidadores, não é, sobretudo de idosos, mas de pessoas que têm necessidades, não é? E isso feito por pessoas que podem ter uma formação, não sei, em direito ou em publicidade ou em algo que não tenha nenhum significado, na verdade, para esse tipo de profissão. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e isso eu acho muito interessante, isso foi uma experiência pessoal, na verdade, não uma experiência de pesquisa. Há muitos anos atrás, há 18 anos atrás, eu conheci um casal de brasileiros, eles eram de Curitiba, e estavam em Verona. E, na verdade, conversando, eles eram os dois de família classe média. Ela, me lembro bem, trabalhava numa agência de viagens em Curitiba. Ele, não me lembro o trabalho. Tinham formação universitária, tinham bons apartamentos, moravam com a família em Curitiba, e migraram para a Itália. O trabalho deles era distribuir esses papeizinhos que também fazem no Brasil de propaganda de determinadas coisas na rua, na verdade, para as pessoas que passavam, moravam num pequeno apartamento compartilhado com outro casal, na verdade. Então, houve uma transformação total da vida dessas pessoas dentro do processo imigratório. E isso observei em vários casos de brasileiros, na verdade, que tive contato, independentemente da cidadania. Porque eu acho que uma outra coisa importante
de considerar que nós trabalhamos, inclusive, na pesquisa com a Catarina e com a Gláucia, é a ideia, ou a pseudo-ideia da cidadania como uma porta, como uma chave para abrir uma determinada porta. Na verdade, a cidadania, ela te coloca formalmente no país, ou seja, tu pode ter acesso tu vai votar, tu pode ter acesso ao sistema sanitário nacional italiano, enfim, tu tem um reconhecimento jurídico, na verdade, de um pertencimento, mas ela não te abre de imediato portas ou não te diferencia do imigrante não cidadão, por exemplo, no mercado de trabalho. Porque se a tua competência linguística é reduzida, ou seja, se tu não tem um bom nível, na verdade, de comunicação, compreensão, escritura, fala em italiano, não é a cidadania que vai te garantir um bom emprego. Então, a questão linguística é fundamental, inclusive tu pode ter um não ítalo-brasileiro que pode ter uma melhor condição de trabalho com o ítalo-brasileiro porque domina mais o idioma e, portanto, consegue ter mais espaço no mercado de trabalho. Uma outra coisa importante é o título de estudo, na verdade, porque existe o valor legal do título de graduação na Itália. Então, a pessoa, na verdade, tem um processo que não é muito simples, na verdade, para poder ter o título reconhecido. Na grande maioria dos casos, ela tem que refazer parte da universidade, porque não tudo é reconhecido, para tu poder entrar no mercado de trabalho como um profissional daquele setor. Então, são elementos que acabam dificultando e que a cidadania por si não te abre essa porta. Não é simplesmente tu chegando na Itália com um passaporte italiano que tu é automaticamente italiano, como nenhuma pessoa chegaria no Brasil com passaporte brasileiro e se transformaria automaticamente em brasileiro. Ou seja, eu tenho algo que é reconhecido juridicamente, mas que, na verdade, na comunidade onde eu vivo, eu vou ter, na verdade, diferenças com relação àquela comunidade, mesmo que eu tenha ido, e talvez seja até pior, para a comunidade específica da onde partiram os meus ancestrais, não é? Porque tu não vai ser igual em nenhum momento, tu vai ter a questão... Aliás, tem muito interessante um ítalo-brasileiro que eu entrevistei, que dizia que vai ter aquele momento em que uma palavra, um modo de se comportar, uma coisa e outra, vai te trair e, na verdade, vão perceber que tu não é... E, na verdade, é interessante a história dele porque ele viveu uma situação, uma dupla situação, ou seja, ele, quando chegou, foi conviver com pessoas que tinham o mesmo sobrenome, então, em teoria, poderiam ter um nível de parentesco, sei lá, de 4, 5 gerações atrás. E foi muito bem recebido, muito bem tratado, essas pessoas ajudaram ele a conseguir o primeiro emprego. Só que no momento que ele teve um atrito com o empregador dele, que não tinha razão, ou seja, tinha razão ele, essa mesma família se colocou do lado do empregador, porque a partir daquele momento não era o sobrenome o elemento central, mas eram as relações de proximidade dentro da própria comunidade, ou seja, ele de um mais perto se tornou um mais distante. Então, não é apenas um sobrenome e uma cidadania, é isso mesmo que... Por isso, na verdade, a constatação dele, que não importava o sobrenome, não importava mesmo a semelhança física, não é? E num determinado momento, uma palavra ia te trair, ali tu ia... Te trair no sentido de que as pessoas perceberiam que tu não és um nativo, na verdade. Então, portanto, no mercado de trabalho, acredito que tenha pouca diferença. Aliás, às vezes pode ser um problema, sobretudo no mercado informal, porque, na verdade, digamos, colocar no mercado informal um imigrante, de repente, sem documentação, ou que, na verdade, tem documentação, é mais fácil de manter esse tipo de exploração. Enquanto que um sujeito que tem a cidadania, que, portanto, juridicamente há todos os direitos, pode ser um complicador e num processo de trabalho irregular, na verdade. Portanto, nem sempre a cidadania abre portas no mundo do trabalho. Abriria no mundo do trabalho regular, ou seja, quando a pessoa tem o que se chama no Brasil carteira assinada, não é um contrato efetivo de trabalho.
em situações de informalidade pode ser um problema, porque, na verdade, em um determinado momento, ou seja, a pessoa que, na verdade, está irregular, ela jamais vai, ou muito dificilmente, vai processar o porque, na verdade, a situação dela é irregular. Uma pessoa, pelo contrário, que tem a cidadania, que, portanto, vive regularmente no país, e num determinado momento pode processar esse sujeito para obter determinadas vantagens. Portanto, é um risco que quem é empregador do mercado informal corre se tem pessoas que podem, que estão regulares, não estão regularizadas. Professor, eu vou pular a pergunta 5 e vou para 6, para a gente também não se estender, cansar muito. Como a pandemia vem afetando as noções de fronteiras, né? E quais as suas impressões a respeito da pandemia no cenário migratório entre Brasil e Itália? Uau! É uma coisa, na verdade, que eu não, na segunda parte pensei pouco, não é? Com relação à primeira, tem afetado bastante, pensando na Itália, mas pensando na Europa. Nós já, na Itália, já desde o ano passado, com o decreto segurança, fazendo uma tradução para o português, do período no qual o governo foi uma associação com um partido de extrema-direita, não é? Houve um recrudescimento, tanto com relação à imigração, ou seja, o bloqueio, não é, de barcos, teve inclusive o caso de uma, digamos, da comandante de uma nave que foi emprisionada, foi aprisionada nesse contexto, e, portanto, houve uma transformação importante, inclusive de criminalização das pessoas que salvavam pessoas no mar, mesmo sujeitos, indivíduos posso dizer, pessoas físicas, não é? Uma pessoa que tinha um barco de pesca, viu uma pessoa afogando, salvá-la, sendo um imigrante clandestino, podia resultar numa multa, na verdade, ou na detenção do próprio barco, na verdade, que utilizava para o seu trabalho. Claro que, como muitos pescadores disseram, continuariam salvando vidas, porque, na verdade, é uma lei do mar, ou seja, hoje é aquela pessoa, amanhã posso ser eu, porque sendo pescador, nunca sei quando eu saio se voltarei ou menos para casa, como em todas as cidades litorâneas, onde tem o mar como um espaço de trabalho. A pandemia, na verdade, tem reforçado, embora esteja num processo hoje de abolir esse decreto do ano passado, embora tenha uma política do governo novo, na verdade, que hoje aquele mesmo partido que tinha se associado com a extrema-direita para construir o primeiro governo do primeiro-ministro, na verdade, Giuseppe Conte, se associou com o centro, com um partido de centro-esquerda nesse mesmo sentido. E isso, então, fez com que várias coisas começassem a serem alteradas, como, por exemplo, a questão da chegada, não é, dos imigrantes. E, portanto, a acolhida desses imigrantes, a transposição, porque a maioria deles chega na ilha de Lampedusa, que é digamos, o porto mais próximo da costa do norte da África, e depois são distribuídos um pouco na Itália. Foi esse segundo governo que construiu uma rede, na verdade, de redistribuição com a Europa antes da pandemia. Portanto, o que está fazendo a pandemia é um pouco criar, e sobretudo a partir daquilo que é um pouco famoso no mundo inteiro hoje, que são as fake news, a ideia de que esses imigrantes trazem o Covid-19. Então, a disseminação dessas notícias falsas, não é? Claro, existe a necessidade que essas pessoas cheguem, façam quarentena, façam os testes, na verdade, para diferentes tipos de doenças, não é? Dentro desses centros, antes de
de poderem ir à fase seguinte. Não é? Algumas estão fazendo quarentena dentro dos navios, portanto, são acolhidas, recebem mantimentos, mas permanecem ou são deslocadas da nave que os trouxe para uma outra nave maior, onde fazem quarentena, mas, obviamente, isso a partir de uma perspectiva diferente, ou seja, não daquela de um controle e de impedir, não, a ideia de uma forteza europeia, que já se constrói desde o início do século XXI, mas a partir de uma perspectiva de controlar ou de verificar o nível os problemas que possam eventualmente ter esses imigrantes que chegam, na maioria africanos, mas também da parte do Oriente Médio, antes deles entrarem depois na rede, no serviço, na verdade, de acolhida porque ali tem todo um processo de triagem, se esses imigrantes, na verdade, estão solicitando asilo, ou se esses imigrantes são o que eles chamam, entre aspas, de imigrantes econômicos. Então, tem todo um processo, na verdade, que acaba sendo seguido. O que, na verdade, como eu dizia antes, o que a pandemia transformou é que permite à extrema-direita de ter essa bandeira importante de defender a Itália, porque esses imigrantes trariam, entre outras coisas, agora também o Covid-19, portanto, seria um fator de risco para a população italiana. Isso foi muito utilizado entre junho, julho e agosto desse ano, quando ainda o efeito do confinamento era importante, os casos na Itália eram muito baixos, na verdade, tinha se reduzido a 200, 300 casos diários de Covid, então tinha muito essa ameaça o problema não eram os italianos, o problema eram esses imigrantes, na verdade. E isso agora reduziu, porque, na verdade, os próprios casos na Itália aumentaram depois das férias de agosto, retorno das aulas. Estamos hoje na casa dos 2.600 casos diários, não ainda como a França, que já passou dos 13.000, mas é um valor que tem aumentado e, portanto, essa é uma discussão outra. Portanto, o que a pandemia criou foi maior cuidado com relação à chegada, embora com uma política de acolhida muito diferente daquela do ano passado, e a construção dessa narrativa do imigrante, que, na verdade, é uma narrativa da extrema-direita transversal no tempo, ou seja, que o imigrante traz coisas negativas e produz coisas negativas. Então, é a violência entendida como homicídio, como estupro. Então, quando tem problemas que envolvem, por exemplo, a questão do estupro, é generalizada ao imigrante. Depois, a questão teve um momento onde surgiram vários casos de tuberculose, e se tinha tuberculose como erradicada na Itália, isso foi associado aos imigrantes. Então, criminalidade, doença, tem essa associação. Agora, com o problema da pandemia, a doença é o elemento central que vem associado a esses imigrantes. Com relação à imigração do Brasil para a Itália, bom, a questão principal é que é proibida a entrada de pessoas na Itália, não? Aliás, é proibida a entrada de pessoas provenientes do Brasil na Itália. Tanto italianos, portanto, descendentes ou não, quanto brasileiros. A única, digamos, abertura é se essas pessoas, brasileiros ou italianos que sejam, tenham residência na Itália. Por exemplo, se eu estivesse no Brasil quando esse decreto foi aprovado, eu teria o direito de retornar, porque eu sou residente na província de Florença e, portanto, tenho o direito de voltar para minha casa, na verdade. Então, aliás, isso foi muito discutido, não só com relação ao Brasil. Muitos italianos no exterior colocaram em discussão essa questão, porque quando explodiu o problema da pandemia na América Latina, vários italianos, que na verdade já viviam no Chile, na Argentina, no Brasil, há muitos anos queriam vir para a Itália, porque se sentiam desprotegidos, não confiavam no sistema sanitário, tinham medo, enfim, do que seria o decurso, na verdade, da pandemia no país no qual viviam. Ficaram muito
indignados com o governo italiano, porque, na verdade, os voos fretados pelo governo italiano eram somente para cidadãos italianos ou não, que estavam nesses países, mas que tinham uma residência na Itália. Porque, diferentemente do Brasil, a Itália tem um procedimento legal que, quando tu vai morar numa determinada casa, tu pedes a residência, vem um guarda municipal, vê a tua casa, controla que tenha um número suficiente de camas para as pessoas que moram, que tenha um determinado número de metros quadrados que seja compatível com aquelas pessoas, que tem um banheiro, que tem uma cozinha, enfim, que tem o mínimo para ser uma residência, e declara, sim, ele reside aqui, ele pode residir. E isso vai fazer parte da tua carteira de identidade. Ou seja, na tua carteira de identidade, além do teu nome, do número, filiação, etc., etc., tu tem também o teu endereço. Portanto, é uma prova, na verdade, do que é o domicílio, não é, no Brasil. E, portanto, essas pessoas, quando foram viver no Chile, na Argentina, no Brasil, elas transferiram para o exterior essa residência. E, portanto, não habitando mais na Itália, nesse processo acabaram tendo essa dificuldade, não é? Então, acho que isso, de alguma forma, afetou o processo migratório, porque são menos pessoas que estão chegando do Brasil na Itália. Muito embora tenha ficado sabendo que os imigrantes encontraram também alguns caminhos alternativos. Por exemplo, tinha um caminho que era chegar, porque parece que ou não estava, ou não está ainda, fechada para a chegada, por exemplo, de brasileiros na Croácia. A Croácia é um país que depois tem ligação via terrestre com a Itália. Portanto, esses imigrantes poderiam chegar na Croácia e depois da Croácia atravessarem a fronteira de carro, de ônibus, sei lá, e, portanto, depois chegar na Itália. Portanto, era um caminho alternativo que tinha sido encontrado. Talvez outros, na verdade. Esse foi o que me lembro, na verdade, de ter ouvido, enfim, nesses grupos, na verdade. Não sei se te respondi, Natália. Respondeu. Professor, eu tinha outras perguntas, né? Além até das que eu enviei, mas eu acho que também devido ao tempo, para não se tornar tão cansativo. Mas eu fico muito feliz, né, por tu ter aceitado o convite. Como eu mencionei, é uma pessoa que eu já venho lendo há um certo tempo, então é muito legal poder fazer essa troca, né, de ouvir, né, de aprender mais um pouco. Como eu mencionei, tenho muitas outras questões, questionamentos, mas eu acho que vou deixar para outros momentos, pelas trocas de e-mail. Ano que vem a gente vai ter aqui na UDESC, né, o seminário de História. Eu vou participar do GT, então lá eu vou tentar tirar mais algumas outras dúvidas. Então, eu queria agradecer, né, em nome do programa, do PPGH UDESC, também no nome do professor Rogério, que infelizmente hoje ele teve um outro evento, né, então ele não pôde acompanhar a entrevista, mas ele depois vai escutar, vai ver a transcrição. Então, era isso, eu gostaria de agradecer, né, a transcrição e a filmagem, né, vou te encaminhar para a gente fazer realmente essa troca que tu falou, né, entre entrevistado e, enfim, de construir em conjunto. Eu não sei se o professor tem mais algum comentário, mas eu acho que as questões foram muito bem colocadas, estou muito feliz com o que eu escutei. Então, gostaria de agradecer, e não sei se o professor tem mais alguma colocação também a respeito do... Queria agradecer, na verdade, essa oportunidade, eu acho que é muito rico poder conversar, espero que de alguma forma possa ter sido útil para ti, para as outras pessoas, na verdade, que estão seguindo, na verdade, esse bate-papo, ou para aquelas que depois tiverem acesso ao material escrito. E com relação à possibilidade de conversas, podemos, sem problema algum, marcar mais adiante um momento no qual a gente possa conversar, não é, a partir dessas outras questões que tu disseste, ou nesse momento também que tu comentaste, em março também vou estar na pandemia permitindo, na verdade, em março devo estar o mês inteiro na UFSC, então também pode ser uma oportunidade para a gente conversar, enfim,
enfim, certamente no mês da UFSC, com a Gláucia, vamos organizar alguma coisa também na UDESC, já conversei com as colegas que me convidaram para a UFSC, que disseram que não tem problema algum de fazer atividades fora da federal, enfim, não tem uma espécie de reserva de mercado, então não há problema, e, portanto, vão ser outras oportunidades para a gente conversar. E fica à vontade em qualquer outro momento, e desculpa se foi um pouco prolixo, na verdade, que tu não conseguiste fazer as outras perguntas, mas de repente, num outro momento, a gente pode conversar. Sim, não, é só para não se tornar assim muito cansativo, mas foi muito proveitoso mesmo. Eu fiquei muito feliz com o que eu escutei, as colegas também que estão acompanhando. Então, agora, gente, eu vou finalizar a gravação, agradecer, né, mais uma vez ao professor, às meninas que estão acompanhando até agora, e muito obrigada novamente, professor Beneduzzi. Vou agora finalizar aqui a nossa conversa, então. Obrigado, então, e até uma próxima vez. Até.